Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos em nossa primeira semana da temporada sobre as 3 mensagens do livro do Apocalipse. Vai ser realmente uma semana muito fantástica. Eu gostaria de dizer a você que eu estou gostando muito, mas eu gostaria de saber da sua opinião. O que você tem achado desta temporada? Tá difícil? Tá fácil? Os textos estão claros quando você lê os textos na Bíblia? Eu espero que sim. E se não tiver, peça a ajuda do Deus Espírito Santo. Se estes vídeos estiverem te ajudando também, volta e assiste quantas vezes forem necessárias para que você compreenda plenamente a vontade de Deus através do livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro da revelação. Não é medo, não é pavor, não são bichos estranhos querendo te matar. Não, é um livro de revelação. É um livro de esperança, pois apresenta Jesus como vencedor contra o mal na guerra cósmica que está em curso. Eu quero aproveitar aqui também, mandar um abraço para a Elaine, a Ellen e também para o Esdras. Ontem eles perderam seu papai aos 83 anos. Eu vou estar orando por vocês para que Deus console cada um. E se você que nos acompanha também quer orar pelo conforto desta família, fique à vontade. Se você está aqui pela primeira vez e tem um pedido especial, deixa no comentário do vídeo e também se inscreve, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comenta e compartilhe em suas redes sociais. Agora eu rodo a vinheta, na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Foi esta imagem repleta de significado que João viu assim que deram início à abertura dos selos do livro do Apocalipse. Diante dos olhos do discípulo amado estava a visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele havia aprendido com Jesus aqui na terra, e com a aparência de quem já esteve morto, mas que estava vivo, sentado no trono, cercado pelos anciãos e pelos 4 seres viventes. A respeito deles, vamos estudar mais adiante. Mas aqui tente se atentar à visão que João estava tendo e como ela lhe enchia de esperança e santa alegria. Tudo o que ele havia aprendido com as palavras de Jesus e através dos escritos dos profetas e pelo qual ele aguardava com esperança, estava diante dos seus olhos, já cansados pelo tempo. Agora, além de ver, ele ouve uma voz forte, segundo o que ele escreveu, que proclamava: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 12, versículo 10. Isso é maravilhoso. Não havia dúvidas de que todas as palavras de Jesus eram fiéis e verdadeiras. Para entender completamente o contexto por trás deste versículo, é importante ter em mente algumas informações históricas e teológicas sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, o livro foi escrito por João durante o final do 1º século, em meio a uma época de perseguição dos cristãos pelo Império Romano. João estava exilado na ilha de Patmos e escreveu a obra como uma mensagem de encorajamento e esperança para os cristãos que estavam sofrendo por sua fé. O versículo 10 em si é uma resposta para a batalha que ocorre em todo o capítulo 12. E aí João ouve uma voz que anuncia do céu a vitória de Deus sobre o diabo e os seus acusadores. E o lançamento do acusador dos nossos irmãos para a terra se refere a Satanás, o acusador ou o diabo, por causa do seu papel em tentar as pessoas ao pecado e assim separá-los de Deus. Assim, esse versículo afirma que a batalha entre o bem e o mal foi vencida por Deus e que Satanás foi lançado para fora do céu, o que significa que o diabo não tem mais poder de acusar os seguidores de Cristo perante Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E também indica que a salvação, o poder e o reino de Deus foram estabelecidos e que Cristo tem a autoridade para governar. Agora você consegue entender porque a visão do Apocalipse dada a João por Deus foi para o veterano discípulo como uma injeção de ânimo, como um poder 1000 vezes maior do que a mais potente das armas atômicas que o mundo conhece. O bom velhinho, residente ali a contragosto na ilha de Patmos, saiu pregando desta verdade com a vitalidade de um jovem na casa dos seus 20 anos. Mas saber, através da visão, que o seu amado Salvador estava vivo,
não trazia algo novo para João. Ele havia visto Jesus ressuscitado, ascender ao céu e ouviu de anjos que, assim como ele subira, voltaria um dia para os seus filhos e todo olho veria este evento. O que mais animou o discípulo amado foram as palavras que vieram em seguida. E diz a Bíblia: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, versículo 11. E para entender o contexto por trás deste versículo, é importante considerar a mensagem geral do livro do Apocalipse. O livro foi escrito pelo apóstolo João durante um período de perseguição aos cristãos pelo Império Romano. E o objetivo de João aqui, ao escrever o livro do Apocalipse, foi encorajar os cristãos a permanecerem fiéis a Deus, mesmo em face da perseguição e das adversidades. A mensagem do versículo 11 é uma afirmação da vitória do povo de Deus sobre Satanás e sobre os seus esforços para destruí-los. E a primeira parte do versículo diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, referindo-se aqui à morte sacrificial de Jesus ali na cruz. É o sangue de Jesus que nos dá a redenção, que permite aos crentes serem perdoados por seus pecados e terem acesso à vida eterna. É pelo sangue de Jesus que o poder do pecado e da morte é derrotado, e é por meio dele que os cristãos são capazes de vencer o mal. Já a segunda parte do versículo diz que é pela palavra do seu testemunho, e faz referência à nossa parte no conflito cósmico, que é o testemunho fiel dos cristãos. Na visão de João, estavam diante de Deus aqueles que testemunharam da verdade do Pai e permaneceram firmes em sua fé, mesmo em face da perseguição e da morte. Isso significa que eles permaneceram fiéis a Deus, mesmo quando isso significava arriscar as suas vidas. A parte final do versículo é mais um chamado para nós. João diz ali: e não amaram as suas vidas até a morte, destacando assim a disposição dos cristãos em sacrificar tudo, mas tudo mesmo, até a sua vida, por sua fé em Deus. Eles estavam dispostos a morrer por sua fé, se necessário, em vez de renunciar a Deus. A disposição para morrer por Jesus pela fé indica que eles viviam e morriam por amor e devoção a Deus, crendo que receberiam a vida eterna das mãos de Deus como parte da recompensa para aqueles que lhes são fiéis. Estes dois versículos do livro de Apocalipse, capítulo 12, é a confirmação da vitória do povo de Deus sobre o mal e sobre a morte. A vitória que é alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pela fidelidade e testemunho dos cristãos e pela sua disposição de sacrificar tudo por sua fé em Deus, encorajando assim outros cristãos a enfrentarem a perseguição e a adversidade, lembrando-os de que a vitória final já está garantida. Mas talvez você esteja se perguntando, não é arrogância ou mesmo prepotência afirmar que já temos a vitória garantida diante do mal? Não, não é. Não se você crer que o sangue de Jesus o limpou do pecado e o redimiu diante de Deus. E ter a certeza da vitória contra o mal é viver pela fé e obedecer aos mandamentos de Deus presentes em sua palavra escrita, dada aos homens. Aceitar a vitória de Jesus é, sem dúvida, uma das coisas mais importantes que podemos fazer em nossas vidas. Jesus Cristo é a figura central da fé cristã e a sua vitória sobre o pecado e a morte é a razão pela qual acreditamos em Deus e em sua misericórdia. Ao longo da história, muitas pessoas lutaram para aceitar a vitória de Jesus. Algumas foram céticas, outras duvidaram de sua existência e outras simplesmente não se importaram com a mensagem que ele trouxe. No entanto, independentemente de nossa posição pessoal, a vitória de Jesus é um fato inegável que tem um impacto significativo em nossas vidas, para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas então, o que significa aceitar a vitória de Jesus? Na essência, isso significa reconhecer que Jesus é o Salvador e que a sua vitória sobre o pecado e a sua morte é a chave para a salvação. Isso implica que nós, como seres humanos, não somos capazes de nos salvar a nós mesmos. Precisamos de um Salvador que possa nos resgatar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Aceitar a vitória de Jesus também significa seguir os seus ensinamentos e seus exemplos de amor, humildade e serviço. Isso implica que devemos ser seus discípulos e que devemos aprender com ele a segui-lo diariamente. Isso inclui viver de acordo com os valores que ele ensinou, como a compaixão, a honestidade, a generosidade e a justiça. A vitória de Jesus também significa que a morte não é o fim.
Através da sua morte e ressurreição, ele abriu as portas para a vida eterna. Isso significa que podemos ter a esperança de que, depois da morte, ao Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, viveremos em um estado de paz e felicidade eternas. Viver esta esperança nos dá conforto e paz de espírito, especialmente quando enfrentamos as dificuldades e incertezas em nossas vidas. Mas como podemos então aceitar a vitória de Jesus em nossas vidas? Existem várias maneiras de fazer isso. A primeira é através da oração. Quando oramos, nos conectamos com Deus e com o Deus Espírito Santo, que nos ajuda a entender a sua vontade para a nossa vida e a mensagem de Jesus, e fortalece assim a nossa fé. Uma outra maneira que podemos aceitar a vitória de Jesus Cristo sobre o mal é estudarmos e meditarmos em sua palavra, na Bíblia, onde nos ensina ali sobre Jesus e a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. E quando aceitamos a vitória de Jesus, logo nasce um desejo de estarmos com outros crentes que também aceitaram essa vitória. E é por isso que gostamos de participar de uma comunidade de crentes, ao que chamamos hoje de igreja. Quando nos juntamos a uma comunidade de crentes, podemos compartilhar nossas experiências e aprender com outras pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que o nosso. Além disso, a comunidade cristã pode nos oferecer suporte emocional e espiritual em momentos difíceis e nos ajuda a crescer em nossa fé. Mas a parte que mais vai gerar em nós o sentimento de vitória contra o inimigo é quando as nossas ações começam a refletir o caráter de Cristo. Isso significa que já estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e passamos assim a mostrar amor e compaixão aos outros, servir aos menos afortunados e trabalhar pela justiça e pela pregação do Evangelho do Reino a todo mundo em nossa geração. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.